Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar juntos aqui, galera, essa rodada de quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Nessa rodada eu consegui separar aqui para vocês, galera, 12 jogos, tá? Bastante jogos aí nessa quarta-feira e no finalzinho aí, como é de costume, a gente vai ter bilhete pronto, a gente vai ter também aí o bilhete de alavancagem nessa rodada e como prometido, vamos ter também o bingo para essa quarta-feira, né? Lembrando que o nosso vídeo aqui dessa terça-feira bateu a meta aí de 600 likes, né? E como prometido, vou estar deixando o bingo aí nessa quarta-feira para vocês, tá? E já vou botando mais uma meta aí para vocês, tá? Se esse vídeo aqui bater 700 likes, eu vou estar deixando um bingo para quinta-feira também, tá? Então 700 likes aí, nossa nova meta aí, para poder chegar e eu poder lançar esse bingo para vocês na quinta-feira, tá, galera? Então já vai metendo o dedo no like aí, vai se inscrever no canal, compartilha também, né? Porque você compartilhando vai ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. E quem puder também, deixa seu comentário que é importante, tá? E vamos lá dar uma olhada na rodada dessa quarta-feira, galera. A gente vai ver aqui, ó, que a gente tem Copa da Liga Inglesa, vamos ter Liga Europa, fase da Liga, vamos ter Campeonato Espanhol, Sul-Americana, Série B, Brasileirão Série A, Campeonato dos Estados Unidos e também a Libertadores, né? Uma grade aí bem interessante aí para essa rodada de quarta-feira. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é o jogo da Copa da Liga Inglesa, 16 avos. A gente tem Huddersfield contra o Manchester City. 3h45 da tarde esse jogo. Jogo bem interessante para gols, tá, galera? Lembrando que essas equipes aí grandes sempre costumam poupar jogadores, pelo menos no primeiro tempo, então ficar de olho nisso que é importante, tá? E eu acredito aí que o jogo é mais interessante para gols, né? Para evitar qualquer tipo de zebra também. O Huddersfield, que é uma equipe da terceira divisão, né? É uma equipe que joga aqui a League One, que é a terceira divisão da Inglaterra. Nos últimos 5 jogos aí, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Enquanto o Manchester City, que é da Elite, né? Tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas nesses últimos 5 jogos, né? No último confronto aí, conseguiu empatar, né? Levou o empate, na verdade, ali no finalzinho ali do Arsenal, né? Chegou a estar ganhando de 1-0 ali até o metade do segundo tempo para frente e acabou levando um empate, né? Mas foi um empate importante, especialmente jogando fora de casa contra o Arsenal, que tem uma boa equipe. No confronto direto aqui teve alguns jogos, né? Especialmente pela Premier League, né? Lembrando que o Huddersfield já jogou Premier League, né? Então foram 4 vitórias do Manchester City e um empate aí nesses últimos 5 jogos. Aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? Acredito que é jogo muito bom para gols. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui casa mais de 1 gol e meio na partida, né? Casa não. Fora mais de 1 gol e meio na partida, Manchester City para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Manchester City. Agora vamos aqui para o próximo jogo, Liga Europa, fase da Liga. Vamos ter aqui o Real Betis da Espanha, jogando em casa, contra o Nottingham Forest da Inglaterra. 4 horas da tarde esse jogo, válido pela primeira rodada, né? E a gente vai ver os últimos jogos aí do Real Betis, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos aí do Nottingham, 2 empates e 3 derrotas. Não vai viver um momento legal a equipe inglesa, né? No confronto direto teve um amistoso lá em 2018, né? Só de curiosidade aqui, o Real Betis venceu por 1-0, né? Na ocasião, nesse amistoso em 2018. E aí, pelo momento que vai vivendo aí, acredito que o Real Betis acaba vindo como favorito para vencer esse jogo, tá, galera? Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence com empate anula, né? Tá pagando um AJ de 2,20, 2,15 pro Real Betis vencer. Então a gente pega um empate anula a favor do Betis aí para dar aquela garantia extra. E a segunda opção a gente pode pegar aqui casa mais de 1 gol e meio, tá? Real Betis para ter 2 gols ou mais na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, talvez um 2-1. Agora o próximo jogo aqui da Liga Europa, fase da Liga, vamos ter o Freiburg da Alemanha, jogando em casa, contra o Basel. Acredito que esse jogo aí também interessante demais para gols, né? A gente vai ter uma equipe da Alemanha contra uma equipe da Suíça, 4 horas da tarde esse jogo, e a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Freiburg, 3 vitórias e 2 derrotas, né? Vem de 3 vitórias seguidas. Venceu o Stuttgart e na última rodada da Bundesliga venceu o Werder Bremen fora de casa 3-0, enquanto o Basel nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto teve jogos aí, né?
Os 5 que teve aí pelo menos foram amistosos, né? O Basel venceu 2 vezes, Freiburg venceu 2 e teve um empate, né? E sempre batendo bastante gol na maioria das vezes nesse confronto, né? Então aqui a gente pode estar pegando a dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? Nossa primeira opção. E a segunda dica aqui a gente pode pegar o ambos marcam para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui também da Liga Europa, fase da Liga, vamos ter aqui o Nice da França jogando em casa contra a Roma da Itália. 4 horas da tarde esse jogo, a gente vai ver os últimos 5 jogos do Nice. São 2 vitórias e 3 derrotas, né? Oscilando um bocado aí nesses últimos jogos, né? Nesse começo de campeonato francês Ligue 1. E do outro lado a gente tem a Roma, que tem 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Confronto direto teve um amistosinho em 2022, terminou um empate aí de 1-1, né? Acabou ficando empatado. E aqui esse jogo, na minha opinião, tá com cara, né? Tá com cara de empate também, né? Então acredito que a gente tem chance de assistir gol das duas equipes. E quem sabe aí o Nice vence ou empata, né? Especialmente jogando em casa e pagando uma odd de 3,10, né? A primeira opção que eu deixo para vocês é a dica ambos marcam para bater gol das duas equipes, e a segunda opção casa ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1, talvez um 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui, galera, Copa da Liga Inglesa, a gente vai ter aqui o Port Vale contra o Arsenal. 4 horas da tarde esse jogo, válido aí pelo 16 avos aí dessa Copa da Liga Inglesa. E a gente vai ver o Port Vale aí, que é uma equipe da terceira divisão, né, joga a Ligue 1. Tem 3 vitórias e 2 derrotas nesses últimos 5 jogos, enquanto o Arsenal 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Confronto direto não aparece nenhum jogo, e aquele esquema que eu falei para vocês, né? A maioria das vezes esses times vão com reserva no primeiro tempo, aí no segundo tempo, se a situação apertar, eles começam a colocar os titulares, mas aqui acredito que o mercado de gols é a opção mais interessante, tá? Primeira opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção a gente pode arriscar aqui fora vence no primeiro tempo, né? O Arsenal para vencer o primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Arsenal. Agora vamos aqui para o próximo jogo, galera. Agora a gente vai ter campeonato espanhol na Liga. Vamos ter aqui o Atlético Madrid contra o Raio Vallecano. 4h30 da tarde esse jogo, né? Válido pela 6ª rodada. Jogo que promete ser, assim, complicado para o time do Atlético Madrid, né? Porque até o momento o Atlético Madrid uma vitória, 3 empates e uma derrota. Enquanto o time do Raio Vallecano uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? Então, assim, tem empatado bastante jogos aí. Não está fazendo um início tão interessante o time do Atlético Madrid. E a gente vai ver, né? Que no confronto direto aqui, são 4 vitórias do Atlético Madrid e um empate, né? Assim, no confronto direto acaba levando favoritismo. Porém, galera, tem que ficar de olho aí que essa equipe do Raio Vallecano é chatinha, né? Mas acredito que jogando em casa, o Atlético Madrid aí vai conseguir esses 3 pontos, né? Mas por segurança, a gente vai pegar aqui o mais de um gol e meio na partida, né? Vamos pegar aí por segurança. E a segunda opção, aí sim a gente pega aqui casa vence, né? Atlético Madrid para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Atlético Madrid. Agora vamos aqui para os jogos da noite, galera. A gente vai ter aqui Copa Sul-Americana, vamos ter aqui Atlético Mineiro jogando em casa contra o Bolívar. Jogo que acontece aí 7 horas da noite na casa do Galo. O primeiro jogo ficou um empate de 2-2, que querendo ou não foi ótimo para o time do Atlético Mineiro, tá? Especialmente jogando lá na altitude. E agora jogando em casa tem tudo para vencer esse jogo tranquilo, na minha opinião, tá? Atlético Mineiro aí tem uma equipe melhor e a gente sabe que esse time do Bolívar fora de casa não consegue muita coisa não, né? Se a gente for ver os últimos jogos fora de casa, até mesmo contando aqui o campeonato da Bolívia, a gente vai ver que a equipe tem 3 vitórias só nos últimos 10 jogos, né? Isso contando jogos também com equipes da Bolívia, tá, galera? Confronto direto apenas esse jogo, né? Que foi do primeiro jogo lá na Bolívia, onde ficou esse empate de 2-2. E aqui, eu particularmente vou pegar a vitória do Atlético Mineiro, tá? Casa vence a nossa primeira opção, né? Atlético Mineiro para vencer. E a segunda opção, casa mais de um gol e meio, né? Atlético Mineiro para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Galo. Agora o próximo jogo aqui é Brasileirão Série B. A gente vai ter aqui Atlético Clube contra Atlético Paranaense, que está tentando aí reagir, né, no campeonato aí para subir na tabela e tentar garantir uma vaga aí, né, um acesso para a Série A da próxima temporada, né? 7 horas da noite esse jogo, o jogo vai ser lá em Minas, né, na casa do Atlético, e a gente vai ver o Atlético Paranaense aí com 5 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos, chegando aqui em 5º lugar com 42 pontos. Se vencer, entra no G4, né? Obviamente que vai ter que torcer para um tropeço
tropeço do Novo Horizontino, que joga fora de casa contra o Paysandu, mas vencendo esse jogo aí já joga pressão, né, para equipes como Novo Horizontino, até mesmo Criciúma, que são equipes aí que ainda não estão garantidas não, tá? Aqui tá tudo aberto, até o líder Goiás aí ainda não tem nada garantido, né? Então vai ter emoção até o final, igual aquele narrador fala, né? O Atlético, por sua vez, aí tá brigando para não ser rebaixado, né? Tem 3 pontos de vantagem pro Botafogo de Ribeirão Preto, que é o primeiro da zona aqui, né? Mas tem que abrir o olho, né? Acredito que vai ser jogo bom para gols, né, galera? A gente vai ver aqui que no confronto direto, no primeiro turno, o Atlético Paranaense venceu por 1-0, e nos últimos 5 jogos aí do Atlético, né? 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o Atlético Paranaense 4 vitórias, 1 derrota, né? Essa derrota que foi na Copa do Brasil pro Corinthians, né? Aqui a primeira opção a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Atlético Paranaense, tá? Acredito que o Atlético aí embalou e vai entrar no G4 nessa rodada. Agora vamos aqui para a Série A do Brasileirão, né? Vai ter alguns jogos aqui atrasado, né, para ser cumprido aí nessa quarta-feira, e a gente vai ter aqui, né, Grêmio jogando em casa contra Botafogo, 7h30 da noite esse jogo, né, o jogo promete ser interessante para gols, né, a gente vai ver até o momento aí o Botafogo quinto lugar com 39 pontos, se vencer vai a 42 e pega a quarta posição aí, né, isso porque vai chegar a 42 pontos, porém vai ter uma vitória a mais, né, vamos supor aí o Botafogo vencendo, tá, galera, aí vai ter uma vitória a mais do que o Mirassol, que é o primeiro critério. Então acaba pegando a quarta posição aí de forma momentânea. Já o time do Grêmio está aqui em 12º lugar, acabou vencendo o Grenal aí na última rodada por 3-2 e vai vir motivado aí para conquistar mais uma vitória e subir na tabela, né? Lembrando que o Grêmio aí tem possibilidade aí de brigar, né, por um G6 ou possivelmente um G7 que pode virar, até mesmo G8. Então assim, ainda tem chance, né? Tem que pontuar, especialmente jogando em casa. No confronto direto, galera, a gente vai ver aí que o Botafogo venceu 2 vezes, o Grêmio venceu 2 e teve um empate. Né? Então assim, tem um equilíbrio muito grande aí nesse confronto direto. E com isso a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa mais de meio gol, tá? O Grêmio para marcar um golzinho pelo menos na partida ou mais, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou ficar em cima do muro e vou arriscar um empate de 1-1. Agora o outro jogo aqui também atrasado do Brasileirão é o jogo entre Vasco e Bahia, 7h30 da noite esse jogo também bem interessante, né, especialmente aí que o Vasco conseguiu um bom empate fora de casa entre aspas, né, mas contra o time do Flamengo, né, lembrando que o Flamengo líder do campeonato aí, e acabou que esse empatezinho aí foi importante para o time do Vasco, né, não entrar na zona do rebaixamento, por exemplo. Então, acredito que agora vai vir com tudo para conquistar essa vitória em cima do Bahia, né? Bahia que está em 6º lugar aí com 37 pontos, vem de 2 derrotas e um empate aí nesses últimos jogos, e vamos ver aí se o Bahia surpreende e vence fora de casa o time do Vasco, né? No confronto direto, galera, a gente vai ver que o Bahia costuma levar melhor, né? São 3 vitórias do Bahia, uma vitória do Vasco e um empate, né? Então, assim, ficar de olho aí que tudo pode acontecer, né? Mas a princípio aí eu acredito que o Vasco vai tentar buscar esse resultado. Tá pagando uma de 2,30, na minha opinião, uma dupla hipótese a favor do Vasco é interessante, mercado de gols também. E aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa ou empate, né? Vasco ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Vasco. Agora o próximo jogo aqui, galera, Campeonato dos Estados Unidos, MLS, vamos ter aqui o New York City contra o Inter Miami. 8h30 da noite esse jogo bem interessante para gols, né? A gente vai ver na classificação aqui, por exemplo, a gente vai ver que na Conferência Leste aqui as duas equipes bem coladinhas, né? Diferença apenas de 1 ponto, porém o Inter Miami tem 2 jogos a menos do que o New York City, por exemplo, e se o Inter Miami vencer já está classificado aí para as oitavas de final desses playoffs aqui da MLS, né? Então acredito que é um jogo bem interessante aí para o Inter Miami conseguir pelo menos um empate, né? Para garantir já essa vaga, né? O New York City já está garantido, então pode ser que resolva tirar o pé? Talvez sim, talvez não, né? É uma equipe que até o momento está com 53 pontos, 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Inter Miami com 52 pontos, 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. E duas equipes que têm ataque bem efetivo, tá? O confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, uma vitória do New York City e 4 empates, né? E como vocês podem ver, o ambos marcam aqui é muito forte. Se a gente for puxar mais um pouco aqui, a gente vai ver que nos últimos 10 jogos bateu 8 vezes o ambos marcam. Então aqui a gente vai com a primeira opção, a dica ambos marcam, né? Obviamente o ambos marcam. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 para o Inter Miami.
Agora o último jogo aqui da lista, um grande jogo por sinal, né? Vamos ter Palmeiras e River Plate pela Libertadores. Primeiro jogo lá na Argentina, o Palmeiras jogando lá no Monumental venceu por 2-1. Poderia ter fechado ali um 2-0, mas acabou cedendo um golzinho bobo ali, né? Mas foi um ótimo resultado, né? Agora joga com um empate a seu favor. E o time do River Plate não vai ter outra alternativa a não ser sair pro jogo, né? E com isso o Palmeiras aí no contra-ataque pode acabar matando a partida aí o mais rápido possível, né? 9h30 da noite, jogo válido pelas quartas de final. Palmeiras, grande favorito aí para chegar nessa semifinal, né? E vem de uma sequência muito boa de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, né? Tá on fire aí, como a gente diz, o time do Palmeiras. Já o time do River Plate, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Acabou perdendo na última rodada aí no Campeonato Argentino por 2-0. Poupou alguns jogadores, né? E acabou perdendo aí por 2-0. E no confronto direto, 2 vitórias do Palmeiras e uma vitória do River Plate, né? Então, assim, jogo muito bom para gols, especialmente pelo cenário, né? Onde o River Plate vai ter que sair para o jogo. Então a gente vai ter grande possibilidade de assistir um jogo aberto, assim como foi no primeiro. E, obviamente, favoritismo do Palmeiras, né? Pagando aí uma odd de 1,80. Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, casa vence, né? Palmeiras para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Palmeiras. Talvez um 2-1 como foi no primeiro jogo. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar muito aí nessa rodada, tá? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto. Logo depois tem o nosso bilhete de alavancagem e no finalzinho o bingo como prometido, tá? E lembrando a todos vocês, né, mais uma vez lembrando, já deixa seu like aí pra gente bater 700 likes nesse vídeo, para na quinta-feira a gente ter outro bingo para vocês, tá? Então bora bater essa meta aí de 700 likes, que aí quinta-feira eu lanço mais um bingo para vocês, fechou? E agora fica aí com o bilhete da rodada, que ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui de quarta-feira a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Liga Europa, fase da Liga, jogo entre Real Betis e Nottingham Forest, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Grêmio e Botafogo, a gente pegou aqui Grêmio mais de meio gol. O Grêmio tem que marcar um golzinho aí, dependente do resultado final, tá? E o terceiro jogo, Libertadores, Palmeiras e River Plate, a gente pegou aqui Palmeiras vence com empate anula para dar aquela garantia extra. No final a gente teve uma odd de 2,20, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$220. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem dessa rodada, tá, galera? E ele ficou assim, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos. O primeiro jogo aqui é Liga Europa, fase da Liga, jogo entre Nice e Roma. A gente colocou aqui ambas equipes para receber um cartão na partida, independente da cor, tá? Amarelo, vermelho, as duas equipes que tem que receber pelo menos um cartão aí no jogo. Aí o segundo jogo aqui, galera, Copa Sul-Americana, jogo entre Atlético Mineiro e Bolívar. A gente colocou aqui primeiro tempo para ter 3 escanteios ou mais, tá? 3 escanteios, não é de time, tá? É no jogo, no caso juntando as duas equipes aí, tem que ter 3 escanteios no total aí no primeiro tempo ou mais. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Vasco da Gama e Bahia, a gente colocou aqui o Vasco para ter um escanteio na partida, tá? No primeiro tempo. Na verdade, né? O Vasco para ter um escanteio no primeiro tempo aí, pelo menos. Aí no finalzinho a gente teve uma odd de 1,52. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$152,77. Esse bilhete aqui da alavancagem, acredito que tem 90% de chance de bater, né, galera? O bilhetezinho aí tá bem elaborado e só uma catástrofe para isso daqui não bater. Agora, como prometido, eu vou estar deixando o bingo dessa quarta-feira, tá, galera? O nosso super bingo ficou assim, ó. A gente pegou no nosso bingo aqui 6 jogos. O primeiro jogo aqui, Campeonato Espanhol, jogo entre Atlético Madrid e Raio Vallecano. A gente colocou vitória do Atlético Madrid. Tá meio apagado aqui, não sei porquê, tá, galera? Na hora do print aí acabou ficando apagado, mas é Atlético Madrid e Raio Vallecano. A gente pegou aqui Atlético Madrid para vencer. Aí o segundo jogo, Sul-Americano, jogo entre Atlético Mineiro e Bolívar. A gente pegou vitória do Galo, né? Vitória do Atlético Mineiro. Aí o terceiro jogo, Brasileirão Série A, Grêmio e Botafogo, mais de um gol e meio na partida.
partida. Vasco da Gama e Bahia, mais de 1 gol e meio na partida. Libertadores, Palmeiras e River Plate, mais de 1 gol e meio na partida também. E o último jogo, em New York City e Inter Miami, né, pelo Campeonato dos Estados Unidos da MLS, a gente colocou aqui ambas equipes marcam. No final, galera, o nosso super bingo aqui gerou uma odd total de 8,17. Ficou uma odd muito boa e, na minha opinião, não tem nada de cabuloso aqui não, tá, galera? Assim, só o óbvio do óbvio. Vamos torcer aí para que seja uma rodada aí com poucas zebras, né? Porque se pedir sem zebra é impossível, né? Mas com poucas zebras e que possa bater o nosso bingo, tá? E lembrando a todos vocês que o bingo é para colocar aquele valor baixo, aquele valor simbólico, né? O famoso troco do pão, para não estar prejudicando o valor total da sua banca, tá show, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, né? Dos palpites, dos bilhetes. Se você gostou aí, deixa um like no vídeo que vai ajudar bastante no meu trabalho. Quem ainda não foi inscrito, se inscreva. Deixa seu comentário também, que é muito importante, tá? Elogio, crítica, sugestão. Comenta qualquer coisa aí que isso ajuda bastante, tá? E quem puder também compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais e nos seus grupos aí de WhatsApp, Telegram, tá, galera? Que eu vou ficar muito, muito agradecido. Fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro nessa quarta-feira e eu conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!